Vocês sabem que a gente está num desafio. 30 dias da leitura desse livro. Falei dele quinta-feira. Quem lembra? Quem já está perto de terminar aí? Não sei se ainda tem lá no estoque. Tem? Tem. Se você quiser comprar esse livro, o título dele é Crescendo Espiritualmente. Extraordinário, vai te ajudar a você avançar. Tem também o audiobook dele gravado. Se você quiser, você pode me pedir o audiobook, eu passo para você. Você pode escutar. Tem gente que não tem costume de ler, mas quem não tem costume de ler, tem que criar um hábito de ler. Nós somos uma igreja que sempre está lendo. Não lemos qualquer livro. A gente tem cuidado, como foi dito aqui, né? Os livros que é exposto na nossa livraria são livros revisados pelo próprio ministério, dentro da visão daquilo que a gente crê. Livros de crescimento espiritual, livros de fé, livros alinhados, acima de tudo, com a palavra de Deus. Que a gente não quer livro que seja fora, né, da palavra, tem que estar alinhado com a palavra. Esses últimos dias o Senhor tem apertado muito o meu coração para eu ler muito a Bíblia, para eu buscar muito das Escrituras. Eu estou intensificando. Eu pego a Bíblia do aplicativo do tablet, coloco o fone de ouvido. Quando eu clico, aí o cara vai fazendo a leitura e eu vou acompanhando. Quando chega em um versículo específico, eu paro ali, vou meditar naquele versículo. Ontem eu meditei no livro de Esté todinho ontem. Maravilhoso. Mas eu sei porque o Senhor está fazendo isso comigo. É porque nós precisamos estar preparados. Porque o diabo está trabalhando para tirar a Bíblia da mão das pessoas. Uma das formas que o diabo tem feito, fazer versões de Bíblia, tirando algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus. E a gente precisa colocar a palavra de Deus no coração para a gente não ser enganado nos últimos dias. Amém? Existem muitas linhas de pensamento. As pessoas pensam demais, e é bom pensar. Mas é bom pensar pensamentos ou meditações que estejam em linha com a palavra. Amém? Porque eu posso pensar e criar uma teologia, uma ideologia. Eu posso criar alguma coisa e sair repassando aquele meu ensino para outras pessoas. E um vai passando para outro, um vai passando para outro. Só que aquele ensino, ele está dentro das 4 linhas chamadas Bíblia. Quem está entendendo? Qualquer ensino que não esteja dentro das 4 linhas chamadas Bíblia, está descartado. Muitos ensinos vão ter. Muitas pregações, ministrações. Entendeu? Muitas pessoas se levantando, se denominando apóstolos, pregadores, criando novas religiões, ideias novas, ideias de autoajuda, aceitando o pecado dentro da igreja, porque a nova ideologia agora é aceitar o pecado dentro da igreja. Mas dentro das 4 linhas de Deus não se aceita pecado, não. Prega-se contra o pecado. Entendeu? Então precisamos, por isso que o Senhor tem, Roberto, lê a Bíblia, Roberto, lê a Bíblia, Roberto, busca. Por isso que minhas ministrações, minhas pregações são recheadas de passagens bíblicas. Recheada, cheia. Porque alguém pode conversar comigo com a sua ideologia, sua linha de raciocínio, sua linha de pensamento. Pode ser uma coisa muito bonita. Mas quando eu coloco para dentro das 4 linhas da Bíblia, não está dentro, não se encaixa. Serve de quê? Por favor, por gentileza, olha para seu irmão e diga assim, não é apenas o seu pensamento. É o que a palavra diz. Se for só seu pensamento, joga fora, que não vale nada. Agora, se o seu pensamento está dentro das 4 linhas aqui, ó, chamado Bíblia, regra sagrada,
Palavra de Deus, livro instruído, livro inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Está dentro das 4 linhas, tá tudo certo. Está fora, descarta. Pode alguém orar, rezar, profetizar, fazer o que quiser lá fora e fazer fogo descer do céu. Mas se não tiver dentro das 4 linhas chamada Bíblia, não vale nada, é diabólico. O diabo faz sinal também. Você sabe que o diabo faz sinal? Sinal, o povo de Deus tem que fazer sinal, porque Moisés foi usado por Deus para fazer sinal. Não foi? Quando foi lá falar com o faraó, que Deus mandou, vá lá. Moisés, sem querer ir, com medo, eu não sei falar. Deus disse, vá, e ele foi. Primeiro sinal, jogue a vara. Quando ele jogou a vara se transformou em quê? Numa cobra, numa serpente. Aí os magos do faraó fizeram a mesma coisa. O diabo faz também sinais. Mas porque o diabo faz, eu não vou fazer? Vamos fazer os sinais. Mas os sinais têm que estar dentro das 4 linhas chamadas Bíblia. Topa aí no seu irmão e diga, não vamos fugir da palavra. Vamos permanecer na palavra. Este é o livro sagrado. E é por aqui que a gente vai avançar. Para a gente não ser enganado. Amém? Só foi uma introdução. Então, como eu disse a você, mês da leitura, crescendo espiritualmente. O Senhor falou da Bíblia, se tu pegar esse livro, tu vai ver tanto versículo aqui dentro. Porque é extraído da Bíblia. Por isso que eu digo, os livros que a gente colocar não é qualquer livro não. Amém? E dentro dessa temática aqui, crescendo espiritualmente, que eu quero continuar falando. Nossa igreja tem um plano chamado plano de desenvolvimento espiritual. Ou crescimento espiritual. Da forma que você quiser dizer, está certo. Amém? E precisamos nos submeter para que a gente possa avançar e crescer espiritualmente. Quem quer crescer espiritualmente? Deus está sacudindo essa igreja para deixar o tempo de bebê, de menino, de chupeta, chupar chupeta, de ficar irritado com qualquer coisa. Eu não vou naquela igreja porque o pastor passou na rua e não olhou para mim. Porque tem aquele irmão que só quer ser, ele usa aquelas blusas. Isso é menino, isso é chupeta, isso é mamadeira. Como é que nós vamos alcançar essa cidade para Jesus? Agindo como criança. Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente cresça. Pensando besteira. Criando ilusões na cabeça. Imaginando coisas onde não existe. Não se firma em nenhum lugar, nenhuma congregação, nenhuma igreja. Por quê? Porque a imaginação está na cabeça e o diabo trabalha e a pessoa aceita os pensamentos, aceita as ideias do diabo, se ofende. Crente não pode ficar ofendido. Amém? Crente obedece a palavra. Bateu na tua face, vira outra. Jesus disse. É fácil? Não. Olha para seu irmão de novo. Não é fácil não. Mas você não tem outra escolha? Não é verdade? Não tem outra escolha. É obedecer e ponto final. Obedecer e ponto final. Para crescer espiritualmente. As pessoas lá fora têm que olhar para a nossa vida e tem que ver. Joãozinho mudou. Fulaninho mudou. Tu viste como ela se vestia, tu viste agora como ela se veste? Tu viste como ela falava e tu viste agora como... É vice mesmo, viu? Como agora ela fala. Essa menina não podia abrir a boca, era uma palavra boa, 2 palavrões. Nunca mais eu vi ela dizer um palavrão. Tu viu o comportamento daquela pessoa? Depois se passou a congregar naquela igreja? O que é que tem ali dentro? Palavra de Deus. Palavra purifica, palavra lava, palavra limpa.
Aquelas pessoas que não têm compreensão da palavra, elas dirão assim: vai não naquela igreja que eles fazem uma lavagem cerebral. Eles estão certos. Porque você entra com a mente poluída de prostituição, de mentira, de tudo que não presta. E sua mente é lavada mesmo. Dá um glória a Deus. Tira tudo que não presta para começar a injetar o que presta. Lavagem cerebral. Porque o povo de Deus, ele é santo. Ele é puro. Amém? É um povo que se afasta do pecado. É um povo que odeia o pecado. Amém? E faz a diferença. E o mundo lá fora vê a diferença. Amém? As pessoas têm que ver a diferença. Eu fui contratado. Diga, eu fui contratado. E quem me contratou foi Deus. E Ele me contratou com uma missão. E eu sou um soldado dele. E a Bíblia diz que o bom soldado obedece àquele que o alistou. Diga, Deus me alistou. E eu estou aqui para agradar a Ele, não a mim mesmo, mas a Ele. Eu preciso avançar, eu preciso crescer, eu preciso mudar, eu preciso de mudança. Por gentileza, olha de novo para seu irmão e diga assim: olha, topa nele, topa nele. Quando eu errar, diga, quando eu errar, eu quero que você venha até mim e puxe minha orelha e mande eu tomar vergonha na cara. Tem que ser assim. Porque se eu começar a me afastar, não vou mais, não quero mais ninguém perto de mim, epa, cuidado, isso é perigoso. Eu tenho que ter alguém olhando para mim. Eu tenho que ter alguém olhando para mim, para dizer, cuidado, esse aí não é o caminho não, cuidado. Olha por onde tu está indo, olha, cuidado. Amém? Para quando eu estiver perdendo a direção, voltar ligeirinho para a direção. Amém? Glória a Deus. Nossa igreja tem esse plano de desenvolvimento espiritual. E o Espírito Santo me deu 8 pontos que eu preciso me submeter para que eu possa crescer espiritualmente. Amém? Um bebê não tem que crescer? Você já viu aquela doença que a pessoa vai crescendo, mas a mente continua a mente de uma criança? Não tem? Eu não sei como é o nome dessa doença. Alguém? Parálise infantil é? Síndrome. Mas enfim, eu já vi. Cheguei na casa lá da mãe, a mãe cuidando daquele rapazão como um bebê. Meu irmão, tem muita gente na igreja que não se desenvolveu. Parece um bebezão. Bebezão. Chupetão. Deus não quer isso para a gente. Amém? Eu preciso me submeter. Eu coloquei aqui, o Espírito Santo me deu essa frase. Pastor, o que eu faço para crescer e me desenvolver espiritualmente? O que eu faço? É fácil demais. Faça o que nós estamos fazendo. Coloquei aqui, primeiro ponto. A primeira coisa que eu falei domingo passado, isso é notório. Não tem como uma pessoa crescer espiritualmente se ela não se converter. Amém? Converter. Diga, converter. Mudar de direção. Estou em uma direção, mas eu mudo para a direção. E a direção minha era errada. Agora eu mudei para a direção correta. Isso é converter. As pessoas têm medo dessa, o mundo tem medo dessa palavra. Tu se converteu agora, quer ser crente? Tem que se converter, irmão. Quem já viu um crente tomando cerveja? Quem já viu um crente fumando? Tem, eu sei que tem, mas tem. É aqueles que nasceram de novo ainda não conseguiram parar, mas vai parar no nome de Jesus.
Agora, um crente velho com essas atitudes, pelo amor de Deus. Dançando forró lá fora. Não perde uma festa. Já com muito tempo de palavra. Com comportamento mundano. Cuidado, irmão. Cuidado com os comportamentos. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim como aquele homem chamado Cornélio, que estava fazendo as orações dele, e era uma prática comum dele, dar esmola e fazer orações. Não era convertido aquele cara, mas praticava oração e dava esmola. Chamou a atenção de Deus. A ponto de Deus olhar para ele e enviar um anjo para ir lá falar com ele, para mandar chamar Pedro, para Pedro pregar a palavra para ele poder ser salvo. Um comportamento bom chamou a atenção de Deus. Agora olha de novo para seu irmão e diga aí, os comportamentos maus também chamam a atenção de Deus. Entendeu? Um comportamento errado também chama a atenção de Deus, mas vai chamar de uma forma desagradável. Porque se eu perceber meus filhos com um comportamento errado, eu vou discipliná-los. Você está entendendo? Deus disciplina, pastor, disciplina. Como é a disciplina de Deus? É simples, é fácil. Deus entrega a pessoa para o diabo tocar nele. Aí o diabo toca, o diabo brinca, o diabo judeia com aquela pessoa. Aí a pessoa vai comer lama com os porcos, igual tem aquele texto da Bíblia. Amém? Amém. Aí quando cai em si, como diz a Bíblia, vou voltar para meu pai. Pai, pequei contra o céu. Aí o pai é bom, né? Aí abraça. Não é assim? Comportamento chama a atenção de Deus. A primeira coisa, diga, primeira coisa que eu devo fazer, diga, é me converter. Quem já se converteu? Quem está com vontade de se converter de novo? Segunda coisa, diga comigo, segunda coisa, para eu crescer espiritualmente, diga, ser um discípulo. Pode dizer, ser um discípulo. O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que quer aprender. Um discípulo não é aquele que já tem as ideias formadas e quer saber mais do que os outros. O discípulo, ele tem um coração humilde para aprender. Ele está preparado para ser corrigido. Discípulo. Eu quero aprender. Eu quero crescer. Aqui, se foi Deus que te colocou aqui, meu irmão, então é aqui você dizer, é aqui que eu quero avançar espiritualmente. Discípulo. Amém? Diga de novo, ser um discípulo. Terceiro ponto, me dá esses livros aí. Dá esses livros aí, você pode dizer junto comigo. Estou falando bem simples, numa linguagem bem simples. Terceiro ponto, diga, terceiro ponto. Para eu crescer espiritualmente, pode dizer, viu? Ler livros e ouvir ministrações da visão. Foi o que Diego falou. Ouvir, vamos lá, ouvir e ler livros da visões. Ouvir ministrações da visão. Ler livros da visão. Por que eu não quero alguns livros para a minha vida? Porque tem livro que tira mais a fé. Tem livros que eu li que eu me arrependi. Graças a Deus que não foram os que está dentro do nosso ministério. Tem livro que rouba a nossa fé. Tem livros que roubam a nossa alegria. Tem livros que é cheio de religiosidade. Tem livros que são de autoajuda. Amém? Eu não quero livro de autoajuda. Eu quero livros que sejam extraídos da Bíblia. Olha um monte de livro aqui. Se você for lá em casa, você vai ver livro até umas horas. Livro de Joyce Meyer. Algum diácono vem me ajudar aqui. Campo de batalha na mente. Vencendo a batalha em sua mente.
Você está sendo atormentado na mente. O diabo está torrando a sua mente. Pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos depressivos. Você não faz nada. Oxe, isso é para mim. Eu quero esse livro. Coma ele. Eu comi ele. Fez um diferencial na minha vida. A autora excelente chamada Joyce Meyer. Leia a Bíblia também. Bíblia tem textos, mas aqui você vai ver textos específicos, você vai notando, vai botando no caderno, vai meditando, vai fortalecendo, e você vai sabendo como é que lidar com os seus pensamentos. Olha para seu irmão e diga, porque o crente maduro, diga mais forte, balança aí que tem gente querendo dormir, diga, o crente maduro, ele deve dominar os seus pensamentos e as suas emoções. Seu pensamento não pode lhe dominar. É você que domina ele. É você que decide o que você quer pensar. Quando aquele pensamento vem sobre você e não é bom, foi o diabo. O que é que você faz com ele? Fica com ele na cabeça pensando, oh, eu vou morrer. Bota ele para correr. Aí lê livros. Dentro da visão, escuta ministrações, dentro da visão. Quando Deus me ligou essa paternidade, essa unção, eu não quero outra coisa não, irmão. Você disse, pastor, lhe dou 1 milhão para você deixar essa visão. Não quero não, eu quero a visão. Não tem nada no mundo que pague o que nós estamos aprendendo, irmão. Isso é para a eternidade. Outro livro, o ministério de um profeta. Rapaz, eu gosto desse ministério de profeta. Vai ler. Eu queria aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Como ser guiado pelo Espírito de Deus? Esse livro todo eu já li, irmão. Vai ler. Alimenta-se. Sair da zona de conforto. Crescer espiritualmente. Enquanto eu estiver aqui pastoreando essa igreja, eu vou ficar catucando vocês para vocês crescerem. Vai ter algumas pessoas que eu vou tirar a chupeta, vou tirar a mamadeira, ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai ficar encabulado, e eu digo, chore mais. O diabo está fazendo uma bagunça lá em casa, pastor. Olha um livro bom aqui para você, Autoridade do Crente. Você vai entender a autoridade que você tem, você vai pisar na cabeça do diabo, você vai dançar em cima da cabeça do diabo, e você não vai deixar o diabo fazer lambança com a sua vida. Aqui, ó. Se prepara tanto para outras coisas seculares. São boas, são positivas, são. A faculdade é boa, é. Mas a sua vida espiritual vale mais. Quer entender sobre visões? Aqui eu creio em visões. Li também. Quer entender sobre o Espírito Santo e seus dons? Olha aqui um manual extraordinário. Quer entender sobre a fé bíblica? Eu estou tão fraco na fé, pastor. Ore por mim para minha fé aumentar. Se fosse assim, irmão, eu era que pedia para tu orar por mim, para eu aumentar mais ainda a minha fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Olha aqui, ó. Vai ler. Vai crescer espiritualmente. Amém? Glória a Deus ou ai de mim? Quarto ponto. Diga aí para seu irmão, seja obediente aos seus líderes. A Bíblia diz, não precisa abrir não, porque eu quero seguir aqui o padrão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecer aos vossos pastores, vírgula. Vou parar aqui, vou colocar aí na versão NVT, na versão NVT. Obedecer aos vossos. Pode colocar na tela, viu? 13, 17 é? 13, 17. NVT, viu? Obedecer aos vossos. Hebreus. Obedecer aos vossos. Obedecer aos vossos. Vamos jogar dentro das 4 linhas agora? Vamos lá, deixa ele botar o versículo aí. Obedecer aos vossos. Bora, Jesus. Travou, foi?
Hebreus 3,17. Obedecer o quê? Não, NVT, versão NVT. Obedecer o quê, igreja? Mude aí a versão. Guias é pastores. NVT. Obedecer aos seus. Então veja aí se é RA. Não. Veja aí. Eu quero mesmo a versão que tem pastores. Pode ser pastores ou líderes, mas eu quero essa versão. Pastores e líderes são as mesmas coisas, né? Nesse sentido. Não é RA não. Veja NVI. Veja... não chega lá. Não, NTLH não. Veja JFA, JF, alguma coisa desse tipo. A Fiel. ACL. ACF. Glória a Deus! Vocês estão animados, não? É dar glória a Deus, irmão? Obedecer o quê? Obedecer o quê? De novo, obedecer o quê? Agora, olha para alguém que está do seu lado e diga assim, você já tem um pastor na sua vida? Tem não, pastor. Está jogando fora das 4 linhas. Olha o diabo lhe pegando. Né? Fica fora das 4 linhas. Fica fora do livro. Depois você está perguntando, por que nada dá certo? Por que não acontece? Por que eu não tenho autoridade contra o diabo? Está fora. Obedecer, vamos ler o resto. Obedecer aos vossos. E submissão. O pastor está dando direções na igreja. Vamos pegar junto. O pastor está dizendo, vamos ler aquele livro. Vamos pegar junto. Amém? Sujeitados a eles, porque eles fazem o quê? Velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Para que faça, vamos ler, igreja, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Tem que obedecer ainda com alegria. Não é interessante isso aí? Quer crescer espiritualmente? Amém. Diga lá, vamos repetir para você ver se você está aprendendo. Diga, se converter, ser discípulo, ler livros e ouvir ministrações da visão, ser obediente aos meus líderes. E quinto, são 8 pontos. Buscai ao reino de Deus em primeiro. Bota na balança. Quando eu busco o reino de Deus, Mateus 6,33, buscar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas vos serão acrescidas. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou botar na balança. Isso aqui está tirando a prioridade do reino de Deus? Tá? Então bota na balança. O que é mais importante? O reino de Deus. Amém? O reino de Deus é prior. Se eu passo por esses pontos e eu persevero, eu vou começar a crescer espiritualmente. Consequência disso, eu vou estar com intimidade com o Espírito Santo. Resultado, aumento da unção, aumento da autoridade, convicção, força, aumento de fé. Jesus disse, homens de pequena fé. Então a fé pode ser mensurável. Existe fé pequena e fé grande. Quando você começa a crescer espiritualmente, sua fé começa a se tornar grande. Convicção em Deus. No propósito que Deus nos deu. Amém? Diga, buscar o Senhor em primeiro. 6º ponto. Vou adiantar aqui. 6º ponto. Agora eu quero que você fale para seu irmão. Esteja pronto. Para servir ao Senhor. Amém? Pronto para servir. Pronto. Quem quer ser grande?
Você quer ser grande? Veja o que Jesus disse. Abra aí em Mateus 9:33. (9:33) 9:33 ao 35. Agora a versão NVT, viu? Glória a Deus. O caminho do sucesso, irmão. Eu vou te mostrar aqui, biblicamente, o caminho do sucesso. Para você ter sucesso na vida. O caminho do sucesso é você servir pessoas e promover pessoas. Não se promova, promova pessoas. É o caminho do sucesso. Quando você serve, quando eu digo servir, servir ao reino, servir a Deus. Quando eu sirvo a Deus, eu sirvo servindo pessoas. Servindo a igreja local. O que é a igreja local? A igreja local é a agência de Deus. Lugar de Deus na terra. A agência de Deus na terra. Quando você precisa resolver uma coisa no banco, se o seu banco é do Banco do Brasil, para onde você vai? A agência do banco aqui é a agência de Deus espiritualmente. A agência de Deus. Amém? Servir pessoas. A palavra de Deus diz em Marcos 9:33. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Está na tela aí? Está certo? Estão acompanhando, igreja? Versículo 34. Eles não responderam. Os discípulos estavam discutindo no meio do caminho. Jesus perguntou: gente, vocês estavam discutindo sobre o quê? E eles ficaram calados. Só que Deus deu a revelação a Jesus. E Jesus, eles não responderam, pois tinha discutido sobre qual deles era o maior. Estava discutindo quem era maior. Sabe qual é a resposta de Jesus no versículo 35? Lê comigo, todo mundo, já. Sentou, chamando os 12, disse: quem quiser ser o primeiro, se torne o último, que seja servo de todos. Agora olha aí, topa aí do seu irmão, diga: quer ser o primeiro? Vai ser o último. Diga: quer ser grande? Quer ser grande? Sirva. Diga: promova pessoas. Levante pessoas. Ajude pessoas. Amém? Quando você assiste pessoas, Deus te assiste. Deixa eu te ensinar uma coisa. O crente não anda desesperado. Amém? Eu preciso conseguir isso, eu preciso resolver isso, eu preciso que meu filho se converta, meu marido se converta, eu preciso, eu vou lutar para que isso aconteça. Não luto mais não. Ixi, pastor. Eu não sei por que você está lutando, mas diga aí, o que é que você está lutando, meu irmão? Diga aí, o que é que você está lutando? Topa nele, diga: o que é que você está lutando? Para de lutar. Porque quem está na fé não luta, descansa. Quem está na fé diz: Pai, está nas tuas mãos, e começa a agradecer. O desespero atrapalha o agir de Deus. O que é que eu faço então? Continue na rota. Continue na linha, servindo, adorando, lendo os livros, buscando. Faça a diferença. Continue na rota, continue na linha, colocando Deus em primeiro lugar. Continue sendo discípulo, continue sendo obediente. Esteja sempre pronto, não sai da rota. Quando eu faço isso, você vai se prepare para você ver o que Deus vai fazer na sua... O rebuliço. Ei, dá glória a Deus! Deus vai se mover a teu favor, irmão! Você vai ver o agir de Deus na sua casa! Você vai ver o agir de Deus na sua vida!
Buscai o reino de Deus. Pode vir, louvor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Acréscimo na sua vida. Acréscimo na sua casa. Acréscimo de saúde. Acréscimo de bênção. Acréscimo de resposta. Haverá acréscimo, irmão. Acréscimo de Deus. Amém? Último ponto. 7º. Eu já falei ele na ministração. Esteja pronto para promover seu próximo. Já falei. Último. E eu acho que é um dos mais importantes para o desenvolvimento espiritual e crescimento espiritual. Amém? Quem quer saber? A Bíblia diz lá em Mateus, não precisa abrir não. A Bíblia diz em Mateus 13:22. Jesus ensinando sobre a parábola do semeador. E ele diz, o semeador saiu a semear, a parte da semente caiu à beira do caminho, outro caiu entre as pedras, outro caiu entre os espinhos e outro caiu em uma terra boa. É bem fácil essa parábola. A semente é a palavra de Deus. A terra representa as pessoas, o coração de cada um. Não é assim? O semeador é o evangelista, os ministros, os pregadores que semeiam a palavra. A semente entra no coração da pessoa. Não é assim? Aí Jesus disse, aqui caiu à beira do caminho, veio uma ave do céu, comeu aquela semente. A ave do céu é quem? Satanás, os demônios. Roubou a palavra. Assim? Presta atenção. Aqui caiu entre as pedras representa o homem que recebeu a palavra, mas não se aprofundou, não mergulhou na visão. Aí a planta começa a crescer, mas não tem para onde se aprofundar as raízes e acaba morrendo. Quantas pessoas não começam, mas não se aprofunda, não mergulha, não se entrega, quando menos espera está no mundo. A outra semente, Jesus disse em Mateus 13:22, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Aí a Bíblia diz, os cuidados desse mundo. Para você entender esse versículo, a parte 8, para o plano de desenvolvimento, de crescimento espiritual é, não ande pelo sentimento da sua alma. Eu estava ali, esse versículo o Senhor me deu lá em cima, antes de descer para cá. O Senhor me disse, as pessoas estão sofrendo na alma. Elas passam por uma crise e elas passam a sofrer. Elas passam por um tempo de necessidade e elas passam a sofrer. Elas passam um problema na sua família e elas passam a sofrer. Porque elas estão andando pelo sentimento. O sentimento é tão forte que ela se entrega àquele sentimento. E ela começa a ser dominada por aquele sentimento. Aquele sentimento domina ela de uma forma tão grandiosa que ela acaba ficando depressiva, desejando a morte. Mas o Senhor disse, o crente, ele não anda pelo sentimento. O crente, ele passa por cima desses sentimentos. Quem governa o crente é o Espírito Santo que mora em você. Diga, o Espírito Santo mora em mim. E ele está em mim. Diga, as coisas exteriores não vão determinar a minha alegria. Amém? Diga com mais convicção, as coisas exteriores não vão mais determinar a minha alegria. Foi isso que Jesus disse aqui em Mateus, nesse último versículo aqui que eu li. Da parábola do semeador, aquela semente que foi lançada entre os espinhos no coração de uma pessoa. É aquela pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, desejo de alcançar a riqueza,
começa a sufocar aquela pessoa. A alma dela começa a ficar triste e abatida. E ela começa a se entregar para aquele sentimento. Elas são dominadas e governadas pelos sentimentos da alma. Amém? Mas eu não posso ser governado pelo sentimento da alma. Porque não é os sentimentos que me dominam. Amém? Quem me domina é o Espírito Santo que habita em mim. Diga, eu tenho um Espírito Santo. Diga, e o que está exterior não pode afetar o que está dentro de mim. Amém? Então a sedução da riqueza, né, as coisas exteriores vão tentar sufocar você. Mas eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou avançando. Diga, no nome de Jesus, eu não aceito que a alma, que os sentimentos me governem. A palavra de Deus para nós essa noite é: aprendi o segredo de estar contente. Palavra do apóstolo Paulo: na fartura eu sei estar contente, na escassez eu sei estar contente, em qualquer situação eu sei estar contente. Amém? Esse é o plano de desenvolvimento espiritual que Deus quer para a nossa vida. Medita nessas palavras e deixa essas palavras penetrar dentro do seu coração. Fique de pé em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Tem alguém aqui essa noite que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus? Tem alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com Deus, que quer se converter, quer crescer espiritualmente, quer avançar? Amém? Esse é o lugar certo para o seu crescimento. Eu preciso de uma paternidade espiritual. Eu preciso de uma liderança sobre a minha vida. Eu preciso de uma visão. Para que o propósito de Deus seja estabelecido na sua vida, você precisa primeiro se filiar à agência de Deus. E a agência de Deus na terra é a igreja. Tem alguém aqui que quer se acertar com Deus essa noite? Enquanto o louvor vai tocar, você vai ter um tempo para refletir. Só basta levantar a sua mão. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. O projeto falido que Ele investiu na construção da minha história, Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas